Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos começar aqui a segunda parte do vlog que eu tô lendo Contos de Fadas em suas versões originais. E se você caiu aqui de paraquedas, não se preocupe, eu vou deixar nos cards pra vocês o link da primeira parte. Mas como são contos, você pode assistir esse primeiro e depois ir pro outro vídeo, não tem problema nenhum. E essa é uma leitura coletiva que eu tô organizando junto com a Camille, do Caneta Tinteiro, e em parceria com a editora Wish. E nesse vlog, assim como no primeiro, eu vou estar comentando sobre os contos que eu tô lendo a cada semana, tá? Inclusive, se você tá vendo esse vlog agora, já passaram, né, as lives de discussão de todos os contos. Eu também vou estar deixando nos cards pra vocês a playlist com todas as lives, tá? Porque lá a gente discute com spoiler, trabalha algumas questões de simbolismo, metáforas, de uma maneira mais clara, né? Porque a gente podendo falar o spoiler, a gente pode comentar tudo. Aqui eu vou estar dando apenas algumas impressões que eu tive, né, dos contos enquanto eu tava lendo, sem spoiler, tá bom? E os contos dessa semana foram alguns contos de fadas franceses. No geral, eu gostei muito dos contos que eu li essa semana, apesar deles serem um pouco bizarros, tá? E um pouco traumáticos, tem sempre um lado sexual esquisito nas histórias. E o primeiro conto que eu li foi justamente da Chapeuzinho Vermelho. E ela é um pouco diferente, tá, do que a gente tá acostumado. Sim, a Chapeuzinho é enviada pra casa da avó pra levar alguns doces, né, algumas coisas pra ela. Só que eu achei que essa história tem um tom um tanto traumático e até realista em alguns pontos aqui, tá? E eu não tava esperando que a história se encerrasse num momento tão abrupto, sabe? Sim, existe uma espécie de simbolismo a respeito do lobo querer devorar a Chapeuzinho e a vovó. E após esse momento tem um versinho aqui que, gente, sinceramente, mais direto do que isso não tem como, sabe? Só desenhando. Porque apesar dele não usar o termo, por exemplo, pedófilos, né? Basicamente é um aviso pra você ter cuidado com pedófilos por aí, porque eles vão tentar ser gentis, vão tentar te conquistar pra poder te enganar. E quando a gente é criança, a gente não enxerga essas coisas na história. Só que assim, lendo agora, mesmo sem esse verso, fica tudo muito claro, sabe? Toda essa questão simbólica por trás da história. E o que choca mesmo é que você parando pra pensar é uma coisa muito real. Nesse livro também tem uma versão dos Irmãos Grimm, mas aí já é bem mais leve, é bem mais suavizada. Suavizada entre aspas, né? Porque tem lobo e tal, tem essas coisas todas assim também. Mas é a versão mais comum que a gente já conhece, que a gente normalmente escuta quando é criança. Mas assim, a gente nota já a diferença tanto em questão de época em que o conto foi escrito e em questão de autores, o como as histórias foram se modificando e o como que elas foram se suavizando. E depois do conto da Chapeuzinho Vermelho, eu li o conto do Barba Azul, né? Que vem aqui basicamente um homem que ele é muito rico e ele acaba se casando com uma moça muito bonita. Só que esse homem ele era tido como estranho porque ele tinha uma barba azul, só que ele, ao mesmo tempo, ele era delicado e tratava bem a moça e tudo mais. Então tem um dia que ele vai sair de casa e ele fala pra esposa não abrir uma determinada porta. E apesar do conto até ter uma solução positiva pra moça, né, em parte eu vejo como se fosse uma coisa comum da época, que eles queriam manter a mulher submissa e obediente, sabe? Aquela coisa toda. É uma visão estranha, mas na época as coisas aconteciam dessa forma. E outra coisa que eu também achei interessante na história é o fato dela trazer um ponto, né? Que por mais que a pessoa seja gentil e tudo mais, que você conviva com ela, que você seja casado com ela, você nunca vai conhecê-la completamente. E todo mundo acaba guardando seus segredos. Achei interessante porque eu já tinha uma ideia mais ou menos sobre o que era a história do Barba Azul, mas eu nunca tinha lido ela inteira. Então eu gostei de acompanhar nessa versão aqui. Aí depois eu li o conto que é o Pele de Asno e assim, eu achei esse um dos contos mais estranhos pra mim, tá? Acho que foi o mais bizarro. Porque aqui nós vamos ter uma rainha que no leito de morte ela faz o rei prometer de que ele não vai se casar com uma outra mulher que seja inferior a ela, né? E com o passar dos anos, o rei sozinho e tudo mais, ele realmente não se casa com nenhuma outra mulher, mas ele começa a ver que a única mulher que se iguala ou que possa ser considerada melhor do que a própria esposa, na verdade, é a própria filha dele. E assim, isso é muito bizarro pra mim, sério, gente. Só que parando pra pensar no contexto da época, né, em que os contos de fadas foram escritos, isso não era tão estranho assim, porque se a gente for pensar a respeito da realeza e de nobres e tudo mais, os casamentos eram todos arranjados, sabe? Sempre por causa de uma questão financeira ou uma questão política, social, status, sabe? De uma forma geral.
Então eles sempre acabavam querendo ampliar as riquezas ou querendo manter a riqueza dentro da própria família. E nessa história aqui, essa princesa vai estar tentando fugir desse casamento. Tanto nesse como em diversos outros contos, a gente vai estar vendo a questão da rivalidade feminina, né? Principalmente aqui entre mãe e filha. E tem um determinado momento aqui que ele também vai estar trabalhando aquela questão comum entre contos de fadas, né? Que o belo é o bom e que o feio é o mal, né? A gente vai ter esse conceito sendo trabalhado novamente. E tem uma parte que eu achei bem interessante porque me lembrou um pouco a versão original da Cinderela. E esse foi um conto que, olhando ele como um todo, né, o simbolismo e tudo mais, a questão social da época, eu achei bem interessante, mesmo achando completamente bizarro esse rolê aí do rei olhando pra filha dele. Nossa, isso foi muito estranho. Mas ainda assim, eu gostei das metáforas e os simbolismos que estão dentro dessa história. Li também O Gato de Botas e, gente, graças a Deus, um conto que não tem contexto sexual nenhum, tá? Porque que nós vamos ter um pai que, quando ele faleceu, ele deixou 3 presentes, um para cada filho. E os 2 filhos mais velhos, aparentemente, ficaram com os melhores presentes, e o terceiro filho e o mais novo, né, ficou somente com o gato. Então aqui nós vamos ter, basicamente, aquela questão do... Às vezes você não valoriza um presente e esse presente acaba se tornando muito valioso, sabe? Eu fiquei com dó de um personagem que acabou sofrendo aí com os negócios dentro da história, mas ao mesmo tempo eu me afeiçoei muito ao gato, eu gostei muito dele, sabe? A maneira que ele fazia as coisas pelo dono e pra ele mesmo também, eu achei um gato bem espertinho, eu curti essa história. E por incrível que pareça, essa aqui é uma história que eu só conhecia através do filme do Shrek, tá? Eu nunca tinha lido a história do Gato de Botas completa. Eu até lembro que eu tinha o livro quando eu era criança, mas era um dos meus livros que ficava meio jogado de lado. Eu preferia ficar relendo outros livros do que ler o Gato de Botas. Mas foi legal conhecer essa história, achei ela até divertida. Depois eu li o conto do Pequeno Polegar e é uma história que lembra muito João e Maria. A respeito, assim, de serem crianças que estão sendo abandonadas na floresta e tudo mais, num período de fome. Só que aqui no caso são 7 crianças e a menor delas é o Pequeno Polegar. E é interessante ver o contraste que justamente o menor deles é quem vai estar ajudando os irmãos a sair daquela situação. Só que esse foi um conto que, pra mim, ele trouxe uma mensagem interessante, apesar de eu não gostar de algumas escolhas dos personagens. Porque, assim... Esse não é um conto que é direcionado a crianças, por exemplo. Mas esse aqui traz uma lição de moral para os pais. Muitos pais desejam que seus filhos sejam perfeitos, né? Que sejam o ideal que eles construíram na mente deles. E só os valorizam se eles forem assim. Mas às vezes aquele que é julgado como inferior, em que os pais até menosprezam e tudo mais, é quem acaba levando a riqueza para a família depois. Eu gostei da mensagem porque, infelizmente, existem pais assim, tá? De maneiras diferentes do que a nossa história, ninguém tá abandonando ninguém na floresta hoje em dia, mas bem ou mal existe de outras maneiras. E assim, eu sei que eu vou parecer muito rancorosa agora, mas eu acho que é o seguinte, se a pessoa não te apoiou, se ela não esteve ao seu lado no momento em que você estava passando por mais dificuldade, não tem por que você voltar pra ela depois que as coisas se resolvem, sabe? Independente de quem seja essa pessoa. Então assim, eu vou deixar aqui o meu rancor, né? Não concordei muito com o final da história, mas gostei da mensagem. E por último, eu li A Bela e a Fera. E gente, sério, esse conto da Bela e a Fera, de todos os contos que eu li até agora, ele é o que tem a escrita mais bonita. Sério, eu amei a escrita. Os outros contos têm um linguajar mais simples e tudo mais, assim, é até bem direto, bem cru. Só que o da Bela e a Fera, ele pode ser visto até como um pouco mais romântico. Ele tem um tom bem romântico, sabe, na escrita. E eu gostei disso, sabe? Foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu acho que esse foi o único que foi escrito por mulher que eu li essa semana. Todos os outros eram homens. Mas enfim, nós sabemos que na história da Bela e a Fera, o pai da Bela, ele tá numa viagem, né, pra vender algumas coisas. Ele é um comerciante. E ele acaba entrando num castelo e ele vê uma rosa e ele decide levar essa rosa pra filha. Só que tem uma fera nesse castelo, a fera fica furiosa e o cara vai ter que pagar por isso. E a forma que o cara vai ter que pagar é com a filha dele ficando no lugar dele, né, no castelo. A diferença nessa versão aqui é que a Bela tem 2 irmãs. E por sinal, essas irmãs dela são 2 moças muito invejosas. Então a história vai estar aí trabalhando também a questão de rivalidade feminina. E a respeito da fera, nós podemos ter 2 interpretações. Uma é o tom mais romântico e que provavelmente a gente associou isso quando era mais novo, né? Lendo essa história quando era criança.
que é o fato de que o que vale é a beleza interior, sabe? Porque a fera, bem ou mal, era gentil com a Bela, tem aquela coisa toda, né? Então, assim, é a questão de você olhar o que é bonito por dentro. É a visão romântica da história. Mas a outra interpretação, que eu acho, assim, um pouco mais crua e mais realista e condizente com a época, é que isso tudo pode ser visto como o silenciamento da mulher. Como eu já falei, todos os casamentos da época eram voltados em questões sociais, em questões financeiras, sabe? Sempre querendo ampliar as riquezas e aquela coisa toda. Então, assim, a mulher não tinha escolha, sabe? Então era comum, por exemplo, o pai entregar a filha pra casar com um cara que era muito mais velho do que a moça. Tem essa interpretação aí que é um pouco mais triste, né? Aí você escolhe o que você quer interpretar, se você quer a visão romântica ou se você quer essa visão que é mais realista. Porque, assim, pra mim ficou bem nítido que era uma ideia de fazer as moças da época se conformarem com os tipos de casamento que eram oferecidos pra elas, né? Eu gostei muito de todos os contos, tá? Eles têm as suas bizarrices relacionadas à época e metáforas e tudo mais, mas eu achei bem interessante mesmo, curti bastante. Mas eu tô muito feliz com a leitura desses contos, sabe? Porque, assim, é uma visão bem diferente do que eu tinha quando eu era criança, sabe, né? Até pelas próprias versões e até por questões de maturidade. Então, é isso, né? Depois eu volto aqui pra gente conversar sobre os outros contos. Então, gente, eu terminei de ler o conto da Branca de Neve e não teve muita surpresa pra mim nesse conto, porque eu lembro de ter lido quando eu era criança. Eu não vou lembrar o nome da coleção em específico, mas eu vou botar a capinha aqui. Que eu acho que era exatamente a mesma história, porque eu me lembro disso, entendeu? Que, assim, é a história que todo mundo já conhece, né? Que uma madrasta, ela quer ser a mais bela do mundo e ela tem inveja da enteada, que é a Branca de Neve, e tenta matar essa menina pra que ela se torne a mais bela, e ela sempre tá perguntando pro espelho, né? Quem é a mais bela do mundo e tal. Só que a diferença daqui é que ela faz essa tentativa 3 vezes, né? Novamente essa questão de números e repetições dentro dos contos de fadas. E foi exatamente da mesma forma que eu lembrava de quando eu li esse outro livro. E além disso, gente, é que a madrasta tem um tipo de punição. E é a mesma punição que eu lembrava, sabe? Então, assim, foi bem bacana. Mas eu li alguns desses contos quando eu era criança. Eu não sei se todas as edições dessa coleção eram as verdadeiras histórias, né? Mas tem algumas daquela coleção lá que estão batendo com as versões desse livro. Mas, enfim, ali o contexto da história da Branca de Neve é falando sobre a questão de competitividade feminina, né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo em vários meios, né? Então, assim, eu vejo como uma crítica a isso e também como se fosse, assim, aquela lição de moral para as crianças obedecerem uma orientação, né? Porque a madrasta tenta matar a Branca de Neve 3 vezes e os anões, né, os 7 anões da história, eles tentam orientar a Branca de Neve para ela não confiar nas pessoas estranhas, para não abrir a porta, não conversar com estranhos. Então tem essa moralzinha infantil aí também. Eu também li nesse livro agora um outro conto que é As 12 Princesas Bailarinas. E é engraçado porque a primeira vez que eu tinha visto essa história, né, era numa versão da Barbie. E eu gostava e tal daquele filmezinho da Barbie quando eu era criança e tudo mais. E basicamente aqui nós temos 12 princesas que todas as noites elas fogem do palácio, né? E elas voltam com os sapatos destruídos, como se elas tivessem dançado a noite inteira. E o rei quer descobrir o que elas fazem, né? Onde que elas vão todas as noites. E ele fala que quem descobrir isso vai ter o direito de se casar com uma dessas princesas que a pessoa escolher, né? Só que um soldado acaba recebendo orientações de uma certa personagem ali e ele vai tentar realizar essa missão, né? Solucionar esse mistério aí das 12 princesas. E eu fiquei surpresa com o final. Tipo assim, eu gostei da maneira que ele conseguiu resolver as coisas, mas eu fiquei surpresa com o final porque eu imaginei que ele teria uma outra escolha e não aquela. E o bacana desse conto é que eu vi ele como uma espécie de representação de perseverança, sabe? Você perseverar pra fazer as coisas e saber seguir orientações.
E isso é uma coisa que tem bastante nos contos de fadas, né? É sempre alguém dando uma orientação e quando você não as segue, algo acaba dando errado. E nesse caso as coisas funcionam justamente porque esse soldado seguiu as orientações corretamente. Mas enfim, li esses 2 continhos agora e eu vou dar uma pausa porque hoje é sexta-feira e eu vou fazer a live de sprint lá na Twitch. Inclusive, gente, se vocês ainda não me seguem na Twitch, tem sempre aqui embaixo, tá? No box de descrição o link. Eu tô fazendo live lá toda terça, sexta, sábado e domingo, tá? Gente, então, ontem na live eu li 2 contos, né? Que foi o da Cinderela e o João e Maria. E assim, eu não sei o que acontece com vocês, que tem live que vocês estão, tipo, super leitores querendo sprint, e tem outras que ninguém quer ler nada. Então, assim, ontem foi a live do bate-papo, né, e tudo mais. Provavelmente a próxima live vai ser a live do remorso, onde todo mundo vai querer ler. Mas, enfim. Li o conto da Cinderela. E o conto da Cinderela, eu já conhecia essa versão e tudo mais. A diferença, né, que teve pra mim inicialmente foi porque eu acho que em todas as outras versões que eu tinha lido, a Cinderela era órfã de pai e mãe. E o que me pegou de surpresa na versão desse livro aqui foi porque o pai dela tá vivo. Então, assim, eu fiquei com muita raiva que eu virava assim, homem escroto, sabe? Porque ele via a madrasta e as enteadas maltratando a Cinderela, fazendo a Cinderela de empregada, e ele não protegia a filha. Então, assim, essa foi a principal surpresa pra mim nesse conto, porque eu não tava esperando isso, né? Eu achei que o pai dela era morto na história, e não é. Mas enfim, é aquela história que a gente conhece, né? Que a Cinderela é tratada como empregada e tudo mais. E em vez de ser uma fada madrinha, na verdade tem muito uma questão até religiosa e tudo mais no conto, porque a mãe dela faleceu, né? Então ela sempre vai no cemitério ali rezar pela mãe, no túmulo dela. E ela planta um arbusto de avelã. Então tem alguns passarinhos, tipo uma pomba e tal, que fica pousando nesse arbusto. E são essas pombas que ajudam a Cinderela, né? Só que sempre tem aquele teor dela pedir, como se fosse uma oração, né? E tudo mais, ela pedindo ajuda, aquilo ali. E foi bem bacana ver essa diferença do pai dela e tudo mais. Na verdade, foi uma coisa que eu fiquei meio chateada, porque no final até tem punição pra quem maltratou a Cinderela, né? Mas não foi 100%. Então, assim, os contos de fada têm um sério problema pra mim, que eu quero que as pessoas que façam mal sejam punidas, mas nunca é do jeito que eu quero e nunca é 100%. Às vezes um sofre e o outro sai impune, sabe? E eu fico com a sensação esquisita porque parece que a pessoa esqueceu de escrever o final e eu fico pé da vida. Mas enfim, gostei dessa versão, teve essas diferenças aí pra mim, eu curti. E o outro conto que eu li na live foi o João e Maria. João e Maria praticamente não teve novidades pra mim, tá? Porque é aquela coisa, né? Um casal, que é o pai e a madrasta, estão passando um período de fome e tudo mais, e resolvem abandonar as crianças na floresta. E as crianças encontram uma casa de uma bruxa, e a bruxa engana essas crianças, né? Porque ela diz que vai ajudar as crianças e, na verdade, ela quer devorar as crianças. Então, assim, não teve muitas novidades. Eu já vi várias versões, assim, do João e Maria, mas todas são bem centradas nessa ideia. Mas essa aqui tem um negocinho no final que me lembrou também o final de Pequeno Polegar. E eu sempre fico meio chateada, né? Porque é nesse momento que eu vejo que talvez eu seja uma pessoa pior do que a galera que escrevia os contos. Porque, assim, eu tô gostando dos contos e tudo mais, só que sempre tem alguma coisa que eu fico, nossa, mas fulano não foi punido o suficiente, ou simplesmente não foi punido, e eu fico chateada. E nesse aqui foi tipo, fulaninho também não merecia ter um final feliz. Fiquei chateada. Aí agora de manhã eu li um conto que foi o Irmãozinho e Irmãzinha, e eu acho que foi o conto que eu mais gostei do livro. Porque, primeiro, ele foi uma novidade pra mim. Eu não conhecia, nunca tinha visto filme, animação, nem nada dessa história. E o tom de irmãozinho e irmãzinha, não sei, porque na minha cabeça eu imaginei assim, deve ser alguma coisa estilo João e Maria. E não é. A única coisa semelhante que ele tem com o João e Maria é o fato de que são duas crianças fugindo da madrasta.
e elas acabam se perdendo na floresta. Só que a madrasta meio que joga um feitiço em que ela transforma o menino num cervo. Então estão sempre o irmão e a irmãzinha ali juntos, né, tentando cuidar um do outro e sobreviver. E essa madrasta / bruxa vai estar interferindo na vida deles. Eu adorei esse conto, porque ele foi completo pra mim. Eu vi os dois irmãozinhos ali unidos, teve um final feliz que eu simplesmente adorei. E quem tinha que ser punido foi realmente punido. Então, assim, eu fiquei bem feliz com esse conto, né? Mas, enfim, hoje de tarde vai ter a live, né? Pra gente conversar sobre esses contos. Esse, eu confesso que foi um conto que eu vi, assim, bem de um jeito literal, né? Eu curti a história ali do jeito que ela tava. Metaforicamente, eu vou ver como é que vão ser as opiniões da Camille, né? Já que ela estudou mais essas coisas, assim, no mestrado dela, coisas do tipo, pra eu entender melhor as metáforas. Mas em termos de a história, literalmente, sabe? Eu adorei. Eu simplesmente gostei demais dessa história. Oi, gente. Então, hoje é dia 19 de manhã, antes da live, né, da semana. Mas, enfim, vou comentar com vocês aqui brevemente sobre cada conto, né? Até porque, como esses são bem pequenininhos, eu não vou falar muito pra não correr o risco de dar spoiler. E o primeiro que eu li foi o Alfaiate Valente, que aqui a gente tem um alfaiate que ele acaba matando 7 moscas em um só golpe. Só que ele coloca uma placa dizendo 7 em um golpe. E um gigante acaba achando que esse alfaiate é uma ameaça pra ele. E as pessoas começam a acreditar que ele realmente é capaz de derrotar gigantes, unicórnios e várias outras coisas, né? Em nenhum momento ele disse o que foi que ele matou em um só golpe. Então, assim, eu achei bem engraçado o como que esse alfaiate, ele acaba se tornando bem mais esperto, né, em comparação às outras pessoas. Porque em momento nenhum o alfaiate necessariamente mentiu. Mas ele soube utilizar ali a situação para fazer as pessoas acreditarem nele de uma certa forma que não duvidassem dos feitos dele. Ele acabava intimidando as pessoas, só que sem necessariamente fazer nada assim, agressivo com elas ou algo do tipo. Aí, o outro conto que eu li foi o Príncipe Sapo, que é aquela história, né, que a gente já conhece, né? Tem uma princesa brincando com a bola dourada, ela deixa essa bola cair num poço e um sapo vira e fala que pode ajudá-la, né? Só que teve algumas coisas diferentes. A história que eu conhecia, ela necessariamente tinha que dar um beijo no sapo e não é exatamente assim. Mas de qualquer forma, ela promete que vai levar ele pro reino dela e tudo mais se ele pegar a bola dela. Chega no final das contas, ela não quer dar o que prometeu pro sapo. Só que o rei vira e ele é bem, assim, rígido com a princesa, dizendo assim, olha só, você prometeu o rolê ali, agora você vai ter que cumprir. Basicamente, a lição de moral disso aqui é pague suas dívidas. Não prometo que você não pode cumprir, ou, assim, coisas que você realmente não tem a intenção de dar porque você não leva aquela promessa a sério. E é isso que a gente vai vendo aqui. E uma coisa que eu tô notando é que os contos todos dos irmãos Greens, parece que as histórias são bem mais leves, sabe? Eu acho que eles já estavam numa época onde tinha a preocupação da história ter uma lição de moral pra criança, né? Porque a gente sabe que os primeiros contos de fadas, eles basicamente eram pra todo mundo, né? Não era pra crianças especificamente. Se fosse pra criança era pra traumatizar, mas beleza. Aí eu li também o Rapunzel. Rapunzel pra mim não teve nenhuma novidade. Eu já tinha visto esse conto quando eu era criança, exatamente essa versão. Acho que a única diferença que eu vi nessa história foi o que a mãe da Rapunzel come. Porque o que acontece? A mãe da Rapunzel tá grávida, né? E ela tem um desejo de gravidez de comer um alface tipo Rapunzel. Eu nem sabia que tinha um alface com o nome de Rapunzel. Já vai daí. Quando eu li a história, eram rabanetes. Só que esse alface em si, ele é da parte de uma plantação de uma bruxa. Aí o marido da mãe da Rapunzel vai lá, pega esse alface e dá pra mulher comer. Só que aí a bruxa vira e fala, quando seu filho nascer, você vai me dar a sua criança. E ela tranca a Rapunzel numa torre, né? E a Rapunzel fica lá por muitos anos, ela tem um cabelo enorme. E essa torre não tem portas, então toda vida que ela vai lá, ela precisa que a Rapunzel jogue os cabelos, que são muito compridos, pra bruxa poder subir. E assim, acho que no embalo dos outros contos que a gente leu nas outras semanas, eu tava esperando acontecer algo mais sério e mais brutal, não sei.
do que o que aconteceu aqui. Teve um final feliz e tudo mais, mas assim, questão de lição de moral, você pode pegar vários pontos, né? O primeiro deles é a questão do respeito. A mãe da Rapunzel desrespeitou a bruxa, indo lá querendo os alfaces dela, então ela perdeu a filha. O segundo ponto, pelo final que teve, eu fiquei pensando se talvez isso fosse uma questão de rivalidade feminina, sabe? Da própria bruxa com a Rapunzel, porque não tinha um motivo específico, mas enfim, eu gostei da história, eu acho que ela foi acabou sendo bem mais suave do que o que eu imaginava que seria. E sobre essa questão de ser suave, eu também tive essa impressão com a Bela Adormecida. Porque a Bela Adormecida foi exatamente a história que eu conhecia, né? Que um rei chamou todo mundo pra festa quando ele teve uma filha. A única diferença, foi o nome. Gente, o impacto da Disney na vida da gente, eu jurava que o nome da princesa era realmente Aurora. Mas não, o nome da princesa, na verdade, é Rosamund. Nada a ver com a Aurora. Voltando pra história, o rei convida todo mundo, né, pra festa de nascimento da filha, incluindo todas as mulheres sábias do reino. Só que existiam 13 mulheres sábias nesse reino, e ele só tinha 12 pratos, então uma teve que ficar de fora. E essa mulher sábia, que a gente não especifica aqui no conto se é bruxa, se é fada, o que acaba indo pra festa e ela tá muito chateada porque ela não foi convidada. E ela amaldiçoa a princesa, dizendo que quando ela tiver 15 anos, ela vai espetar o dedo no fuso de uma roca e vai morrer. Mas aí faltava uma dar esse presente pra princesa e ela vira e tenta amenizar a maldição, dizendo que na verdade ela não vai morrer, mas sim que todos irão dormir por 100 anos. E a partir daí a gente já sabe, né, como é que é o rumo da história da Bela Adormecida. Só que eu jurava que ia ter alguma coisa a mais, alguma coisa, um tom mais sombrio. Só que eu estou imaginando que talvez a gente vai descobrir isso na semana que vem. Porque aqui no início desse conto vem falando assim: a versão mais antiga desse conto é Sol, Lua e Talha. E assim, quanto mais antigo, parece que mais cruéis e sangrentos e estranhos eram os contos de fadas. Então eu imagino que esse conto, que também tem nesse livro, vai ser um pouco mais chocante do que essa versão aqui da Bela Adormecida. Só que eu só vou poder ler esse outro conto na semana que vem, porque ele tá referente à meta da semana que vem. Aí, voltando para essa questão de pague suas dívidas, tem esse aqui que, gente, eu não vou saber pronunciar esse negócio. Olha aqui. É esse o nome do conto. Eu não sei ler esse negócio. Mas enfim, aqui nós temos um cara que ele vira e fala que a filha dele é capaz de fiar ouro a partir de palha. Só que a coitada da menina não sabe fazer isso, né? A coitada da moça. Aí ela tá chorando, triste e tudo mais. E aparece esse personagem aqui, né? E fala pra ela que ele pode fazer isso por ela. Aí ela vira e dá um colar pra ele, pra pagar o que ele tava fazendo de favor. Só que o rei, ele é muito avarento e tudo mais, e ganancioso, e ele vai fazendo isso várias vezes com essa moça, e ele sempre vai botando mais palha, e essa pessoa, essa criatura, não especifica o que é, está ajudando ela. Até que chega um momento que ela não tem mais nada a oferecer. Até que ele faz ela prometer que vai entregar o primogênito dela. Ela tá numa situação de desespero, ela acaba topando, né? E depois a gente vai acompanhar ela tentando desfazer esse acordo. Eu achei divertido, fiquei feliz com o finalzinho também. Acho que os contos dos Irmãos Grimm tem uma vibe mais feliz, as coisas acabam se solucionando. Mas é aquela coisa, né? Mostrando que tudo na vida tem um preço que você tem que pagar por essas coisas. Você não pode simplesmente firmar um contrato com alguém e não cumprir. E, inclusive, um dos contos mais legais dessa semana, que é justamente com essa temática de se você prometeu, você vai cumprir, é o do flautista mágico. Que no caso, o nome não é flautista mágico em si, né? É o flautista de Hamelin. Que é a história do flautista mágico. Mas enfim, aqui nós tínhamos uma cidade onde ela estava infestada de ratos. Os gatos não davam mais conta de combater os ratos ali. E aparece um flautista dizendo que pode ajudar a cidade desde que paguem ele. E o flautista realmente soluciona o problema. Só que quando ele soluciona e ele vai pedir o pagamento dele, o prefeito não quer pagar. Aí sobre o final eu fiquei satisfeita e ao mesmo tempo é um pouco triste. Por quê? O prefeito agiu como um político corrupto. Ele prometeu uma coisa e ele não cumpriu e a população teve que pagar por isso. Então assim, isso é uma coisa que já me incomoda, sabe? E ao mesmo tempo fica aquela liçãozinha de moral de não prometo o que você não tem, o que você não pode pagar, o
que você não quer pagar, porque isso de alguma forma vai ser cobrado. Mas eu acho que esse aqui foi o conto que eu mais gostei da semana. Eu acho que ele não tem um final feliz especificamente, mas ele traz uma lição de moral bem forte aqui, né? Eu tô gostando muito de conhecer contos que eu nunca tinha lido nesse livro, e eu tô feliz que algumas histórias, por mais que já sejam repetidas pra mim, porque eu conheci quando era criança, eu tô feliz por ter conhecido as versões certas, versões originais, sabe? Então assim, eu tô super curtindo a leitura, né? O projeto tá quase chegando ao fim e falta só mais, acho que uns 5 contos que a gente vai ler durante essa semana aí, né? Eu provavelmente, como já é a última meta, eu devo ler hoje depois da live. Mas aí a gente conversa depois. Então, falei que eu ia ler ontem, eu acabei não lendo. Mas eu terminei agora os últimos contos, sendo o primeiro deles o Sol, Lua e Thalia, que é basicamente a versão bizarra que eu lembrava, né, assim, da Bela Adormecida. E eu digo que esse conto ele é mais bizarro porque ele acaba envolvendo abuso e traição. E assim, ele não é nem um pouco infantil. Só que assim, gente, esse aqui, se você for parar pra pensar, apesar da bizarrice dele, ele pode até ser visto como uma crítica, né, à época. Porque se vocês forem parar pra pensar, os casamentos antigamente, eles eram completamente voltados pra questão de poder passar a herança, questões financeiras e tudo mais. E a mulher acabava sendo vista como uma posse, né, que ela passava basicamente do pai pro marido, né, e era assim as coisas. Então, assim, as pessoas da época podiam até enxergar isso aqui como algo romântico, mas se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, a gente também não sabe exatamente quais eram as intenções do autor, poderia ser visto como uma crítica, sabe? Porque a gente lendo isso aqui hoje, é muito triste você pensar que era algo comum para as mulheres da época, né? Basicamente, elas só serviam pra casar e ter filho, sabe? Aí a outra história que eu li foi a dos 3 porquinhos, né? Que é a história que a gente já sabe, né? Tem um porquinho que constrói a casa de palha, o outro de madeira e outro de tijolos. E tem um lobo que vai atrás desses porquinhos. E basicamente a lição de moral nesse conto é você se planejar a longo prazo, né? Como você deve olhar uma situação e pensar na melhor maneira de aproveitar aquela oportunidade. E eu fiquei surpresa porque essa versão aqui acabam acontecendo mais coisas além do que o lobo só tentar soprar as casas dos porquinhos, sabe? Então isso foi bem legal de conhecer. Aí, o outro conto que eu li é a história dos 3 ursos, que provavelmente você conhece pelo nome de Cachinhos Dourado, né? Onde uma garotinha entra na casa de 3 ursinhos e acaba usando as coisas dele. A diferença é que nessa versão, na verdade, é uma idosa. Essa velha acaba invadindo a casa dos ursos e tentando se encaixar nas coisas deles, no mundo deles, só que ela acaba se tornando um verdadeiro incômodo. E eu achei o final desse conto bem interessante porque ele fica bem aberto, sabe? Tipo, ele literalmente deixa a cargo da sua imaginação. Então eu fiquei bem intrigada com esse aqui. Aí depois eu li o João e o Pé de Feijão, né? Que basicamente o João é um camponês e ele acaba... Opa, caiu um negócio aqui. E ele acaba vendendo a sua única vaca em troca de feijões mágicos. A mãe dele acha que ele foi enganado e tudo mais, né? Só que quando eles descobrem que esses feijões são realmente mágicos, o João acaba indo à casa de um ogro várias vezes e acaba roubando itens dele. E no início desse conto, sabe, eu tava até afeiçoada ao João, que por incrível que pareça, tá, gente, João e o Pé de Feijão era uma história que eu nunca tinha lido quando eu era criança. Eu tava até afeiçoada ao João porque, assim, você via que ele era um menino que tava passando dificuldade junto com a mãe. Só que, em parte aqui, eu vi como se fosse a ganância humana, sabe? Ele já tinha o que ele precisava e ele voltou lá. Então, assim, mesmo que tenha um final feliz pro João aqui da historinha e tudo mais, eu fiquei, assim, um pouquinho incomodada, né? Porque eu vi muito da ganância dele ali. Então, eu fiquei com um pouquinho de pena e dó, assim, dos ogros. Por último, eu li Os Filhos de Lir. E, assim, eu nem vou falar muito sobre esse conto, né? Porque eu já comentei com vocês sobre os cisnes selvagens. E esse conto aqui é bem similar, sabe? Onde nós temos algumas crianças, né, que são amaldiçoadas e são transformadas em cisne e tem, assim, um destino bem triste. Inclusive, eu achei o final desse conto mais triste do que os cisnes selvagens. Os cisnes selvagens, eu gostei mais do final, gostei mais daquele conto do que desse, né? Assim, como que as crianças saíram da situação. E aqui a gente também tem, né, a questão da rivalidade feminina, que se repete em vários e vários contos, né? Tanto da madrasta das crianças com a mãe delas, no caso, através de uma lembrança, digamos assim, e também da madrasta com a filha do Lir, né? Porque, assim, apesar de serem 4 crianças, a personagem que fala aqui em certas cenas
é a filha mais velha do Lir. Então você nota aí uma certa rivalidade da madrasta com a menina, sabe? Achei esse conto interessante, mas eu prefiro o final dos Cisnes Selvagens. Mas enfim, gente, é isso. Eu comentei todos os contos com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. E assim, eu acho que eu consegui ir comentando cada um deles pra deixar o conteúdo bem completo pra vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui, eu não vou me estender porque esse vlog já tá gigantesco, tá? Só não saia do vídeo sem deixar um like, sem se inscrever se você não for inscrito. E lembrando que se você tiver interesse de comprar qualquer produto da editora Wish, tem link aqui embaixo, né, do site da editora com um cupom de desconto, né, que é a Biblioteca da Rô. E você usando esse cupom e esse link você ganha 5% de desconto nas suas compras. E é isso, né? Comentem aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho sobre esses contos, sobre se vocês têm vontade de ler, se vocês já leram esse livro. Pode comentar à vontade aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!